Este é o Bang News, o seu jornal do mundo do tiro, em uma edição extraordinária. Nós vamos falar sobre um tema aqui que eu não gostaria de estar trazendo para o programa, mas que se faz absolutamente necessário. Tomou todos os noticiários, eu acho que vai ser o assunto do momento por um bom tempo. A tragédia que aconteceu na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde um homem em surto psicótico, que por acaso era CAC, que por acaso parece que já foi policial também, acabou tirando a vida de 2 familiares e atentando contra uma guarnição policial, causando 3 mortes e 9 feridos, ao que consta neste momento. Eu estou gravando este vídeo no dia seguinte do ocorrido, onde eu vi em todos os lugares o debate acontecendo a respeito desse fatídico acontecimento, tragédia, diga-se de passagem, inclusive diversos políticos, militares, profissionais de segurança se manifestando a respeito. Então eu acho que de tudo que eu assisti, eu não vi alguns pontos essenciais que valem a pena ser trazidos aqui. Então, antes de mais nada, eu quero registrar as minhas condolências a todos os envolvidos, aos familiares. Quero registrar que um dos que não estão mais entre nós era um policial que deixou um filho com poucos dias de vida, uma tragédia, uma fatalidade. Eu quero tentar tratar esse assunto da forma mais respeitosa possível. Também quero deixar claro que eu não vou criticar essencialmente o trabalho da polícia, porque eu não estava na ocorrência, eu não sou policial, eu tenho pouco ou nenhum conhecimento sobre como lidar com esse tipo de situação. Porém, no entanto, todavia, eu sou especialista em balística, sou atirador profissional, fui atirador profissional há muitos anos, sou instrutor de tiro e de armas eu entendo. Entendo muito da balística e da capacidade dessas ferramentas que foram empregadas nessa ocorrência. O cidadão que estava em surto psicótico tinha posse de 4 armas, pelo que foi divulgado pela imprensa. Um revólver, uma pistola 9mm, uma carabina 22, que certamente não foi utilizada, e uma espingarda calibre 12. Esse era o arsenal, entre aspas, que ele tinha disponível. Ele tinha o conhecimento do manuseio das armas, porém estava em surto psicótico. Também foi divulgado pela imprensa que ele já tinha sido internado 4 vezes por esquizofrenia. E isso desperta curiosidade, né? Como que um cidadão que tinha e sofria de um quadro de esquizofrenia tinha acesso às armas, ou era CAC, etc. Bom, primeiramente, é importante dizer que o nosso país hoje vive uma epidemia de loucura. Acho que fruto ainda da pandemia e das consequências econômicas, muita gente está doente da cabeça. E a nossa legislação, ao contrário do que muita gente pensa, dá amplos poderes às autoridades e às famílias para que se protejam desse tipo de fatalidade. E isso é o que não é divulgado, que muita gente não sabe. Então muita gente está falando, a pessoa tinha um monte de coisa, um monte de arma, não sei o que em casa. Eu vou mostrar para vocês aqui só 2 dispositivos que estão no decreto 11.615, que é o decreto mais atual de controle de armas do presidente Lula de julho de 2023, que são, na verdade, reinscrições de outros dispositivos que sempre estiveram no nosso ordenamento jurídico no que tange a armas. Vamos botar aqui o primeiro, que é o artigo, vou botar na tela, o artigo 28, que fala sobre cassação de certificado de registro de arma de fogo. Tá? Então ele fala aqui sobre como será o procedimento de cassação e lá no seu parágrafo 5º do artigo 28 diz que nos casos de ação penal ou de inquérito policial que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, a arma será apreendida imediatamente pela autoridade competente nos termos dispostos do inciso 4, caput 2 da Lei 11.340 de agosto de 2006. Tá? Esse é um dispositivo muito parecido com o que havia dentro do regimento jurídico de controle de armas do próprio Bolsonaro. Tá? Isso aí foi instituído, inclusive, pela primeira vez pelo Bolsonaro, está na legislação desde então. Então, em qualquer momento que haja inquérito policial instaurado que envolva violência doméstica, essas armas são apreendidas imediatamente pela autoridade, ou deveriam ser imediatamente pela autoridade competente. Sabemos que um dos agredidos nessa ocorrência era mulher, tá? Era parente do envolvido. Vamos trazer outro dispositivo aqui também, que é o artigo 61, na seção 5 ali, que fala
sobre suspensão, aliás, artigo 62 fala sobre suspensão cautelar do certificado de registro de arma de fogo e do porte de arma. CRAF é o certificado de registro de arma de fogo. Ele pode ser suspenso de forma administrativa e cautelarmente a qualquer momento por ato fundamentado da autoridade competente em razão de sinais exteriores da perda de aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo. Tá? Isso aqui de forma cautelar pela autoridade competente, no caso Exército, Polícia Federal, Polícia Civil também, acredito que tem esse poder, não teria nenhuma dificuldade em exercê-lo com o nosso ordenamento jurídico existente. Tá? E aí, o interessado, caso tenha interesse de recorrer da decisão, deve submeter-se previamente a exame perante junta composta por 3 psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Então, inclusive, um dispositivo como esse, para muitos, seria considerado até abusivo, pode ser usado por vizinho, pode ser usado por familiar, de forma abusiva para causar prejuízo a algum desafeto. Tá? Mas está lá no regimento jurídico. Me espanta a família que tem conhecimento de que o indivíduo tinha problemas psiquiátricos não ter usado as ferramentas, talvez porque não sabiam que elas existiam, ou talvez tenham usado e houve alguma negligência das autoridades, não sabemos. Eu acho que muitas informações ainda virão a respeito dessa tragédia, dessa fatalidade, e a gente vai acompanhando. Mais informações muito provavelmente vão sair. Agora, me chama a atenção um outro fato que eu quero trazer aqui para vocês, com todo o devido respeito, porque, como eu disse, não quero criticar a ação da polícia nessa ocorrência, que, diga-se de passagem, não deve ter sido fácil. Ocorrência durante a madrugada, no escuro, não sabiam exatamente com que tipo de ameaça estavam lidando, tiveram o cuidado de mandar drones que foram abatidos pelo indivíduo, provavelmente usando a calibre 12, né? Que eu acho que seria a ferramenta mais adequada para abater um drone. Mas eu quero trazer essa situação aqui para vocês que chamou um pouco a minha atenção. Esta aqui é a casa do indivíduo. Foi divulgado pela imprensa como sendo a casa onde a família foi mantida refém em Novo Hamburgo. Tá? E é uma casa que ficou bastante baleada. Tem diversos orifícios de bala aqui, diversos marcas de projeto de arma de fogo. Na janela, na porta, quebraram tudo que é tipo de vidraça, tem tiro no telhado, tá? Eu contando aqui pelo menos uns 60 disparos. E que pelas marcas, a maioria me parece ser de fora para dentro, tá? Ou seja, disparos muito provavelmente efetuados pela polícia na tentativa de neutralizar a ameaça ou de fazer supressão de fogo para que a guarnição pudesse avançar. Então, é uma tática, provavelmente foi o que aconteceu, tá? Mas me chama atenção. Isso faz com que a gente atente para um ponto que a população de Novo Hamburgo, muito provavelmente, ficou apavorada com a ocorrência. Foram muitos disparos. Tem vídeos na internet. Se você procurar, você vai encontrar os vídeos. Eu não posso colocá-los aqui, porque eu acho que o vídeo seria desmonetizado ou até, de repente, derrubado da plataforma. Mas se você pesquisar, você vai ver a enorme quantidade de estampidos. Não sei se era rojão, se era tiro, mas muitos ali certamente eram disparos de arma de fogo. E muitos disparos de arma de fogo ao mesmo tempo, várias armas disparando ao mesmo tempo. Ou seja, a maior parte dos disparos ocorridos ali naquela situação foram desferidos pela polícia. Tá? É importante que a sociedade entenda isso. Não era o cara que estava dando aquela quantidade de disparos. Era a polícia. Olha como ficou a casa. E diga-se de passagem, eu vou colocar outra imagem aqui. Essa é a casa vizinha. Perceba que ela está muro a muro com a casa verde, toda baleada. E olha como ficou a casa do vizinho, cara. Tem mais uns 30, 40 tiros aqui na parede. Ou seja, até a casa que não estava envolvida na ocorrência foi bastante baleada. Agora, por que isso? Me chamou a atenção. A casa vizinha que foi atingida por tiros durante o confronto entre homem e brigada militar em Novo Hamburgo. Isso deveria estar chamando a atenção da imprensa, pelo menos. Tá? Por quê? Tinha outra ameaça dentro dessa casa? A polícia não sabia exatamente de onde vinha a ameaça, é uma possibilidade. Estava no escuro, era uma ocorrência de madrugada. Mas não parece para vocês, eu vou colocar outra imagem aqui, não parece para vocês que tem alguma coisa errada nessa ocorrência aqui, mais, olha como ficou a pilastra aqui, bastante baleada, bastante danificada, vários buracos aqui, isso muito provavelmente calibre 7.62, 5.56, 9mm também pode causar esse tipo de perfuração aqui, muitos disparos no mesmo lugar, né? Vidraça quebrada. E aqui a outra casa da outra cor, né? Parece que a polícia está em cima do telhado, fazendo algum tipo de diligência.
avaliando alguma coisa. Eu não sei se tinha outra ameaça nessa outra casa. Me chamou a atenção essa questão. Acho que precisa ser esclarecido, né? Porque me parece, e aí é suposição minha, que a gente tem aqui algo ofuscando a atenção de todos, que é o fato do indivíduo em surto psicótico, por acaso ser CAC. Nem todas as armas dele estavam registradas no CR dele. Tá? Ele tinha armas na Polícia Federal também para defesa pessoal. Então o fato dele ser CAC me parece até irrelevante para essa situação. O problema não é um problema de armas, é um problema de loucura. É impossível legislar sobre a loucura. Ele teve um surto psicótico que a família, muito provavelmente, não deu a devida atenção, porque senão deveria ter tomado alguma providência para que as armas fossem recolhidas. Tá? Mas me chama a atenção que isso aí, pelo cenário político que a gente vive hoje, até o presidente se manifestou a respeito disso, o cenário político que a gente vive hoje faz que boa parte da sociedade tenha ódio de CAC por alguma razão política, né, porque acha que CAC está aliado ao outro cara, ao outro presidente. E a imprensa, obviamente, para puxar saco do governo, os políticos, né, coronéis da polícia, profissionais ou especialistas em segurança, estão focando toda a atenção no fato do cara ser CAC e estão deixando passar algo que precisava de explicação, né? Pô, não é uma coisa... O que assustou as pessoas de Novo Hamburgo foi o surto deste indivíduo, que obviamente tem culpa, né? Obviamente é o perpetrador aqui da questão. Ou o que assustou as pessoas mesmo, todo aquele volume de disparos, não foi a reação da polícia, que mais uma vez vou deixar bem claro, não vou dizer se está certo ou se está errado, porque eu não sei como é que foi. A gente ainda não tem muitas informações a respeito. A única coisa que a imprensa está batendo em cima é que o cara era CAC, né? E não me parece ser essa a informação mais relevante para entender o que está acontecendo. Agora vamos falar um pouco sobre a esquizofrenia, né? A esquizofrenia me parece sim ser um transtorno, não sou especialista, mas me parece ser um transtorno sim psiquiátrico incompatível com a capacidade psicológica para o manuseio de armas, né? A gente tem casos famosos, até um deles virou filme, John Nash, um grande matemático, né? Tem um filme famoso, Uma Mente Brilhante, depois quem não assistiu assista, porque é um filme muito bom, conta como John Nash lidou com a esquizofrenia, né? E como mesmo assim ganhou o prêmio Nobel, foi um grande matemático, um grande acadêmico, convivendo com essa questão da esquizofrenia, tratando à base de remédio com o apoio da família. Mesmo assim, ele conseguiu ter uma vida normal e de muito sucesso, mesmo convivendo com essa doença, né? Uma doença mental. Para vocês terem uma ideia, o americano ele sequer aceita a existência de teste psicológico para posse de armas, porque não só ele não acredita na capacidade científica desses testes de respeitar os indivíduos e suas condições psicológicas, como ele também acha que mesmo aqueles que têm uma condição psicológica desfavorável não devem, só por causa disso, terem seu direito de liberdade e de legítima defesa castrados, só por eles terem uma condição psicológica. Olha como é polêmico esse tema. Não estou nem dizendo se está certo ou se está errado, não vou colocar meu juízo de valor aqui, estou só falando para vocês porque que o americano não aceita o teste psicológico para a posse de arma de fogo, né? Ele acha que isso poderia ser usado como uma ferramenta de desarmamento. Deixo para vocês aí refletirem acerca dessas questões. Vamos aguardar mais informações sobre a ocorrência. Mais uma vez, me compadeço com todos os envolvidos. Uma tragédia realmente que mancha mais ainda a imagem do atleta de tiro, que não tem nada a ver com isso. Está sendo injustamente associado a uma ocorrência de surto psicótico. A população não tem que, agora, por causa de uma ocorrência como essa, martirizar toda uma categoria de atletas que se esforçam para cumprir a lei, para usar a posse de armas de forma responsável e ordeira. Não somos risco nenhum à sociedade. A doença mental, sim. A falta de atenção com aquele que precisa de ajuda, também. Tá? Então, mais uma vez, minhas condolências a todos os envolvidos nessa tragédia. Eu sou o Thiago Almeida, atleta, instrutor de tiro. E a gente se vê no nosso próximo programa Bang News, o seu jornal do mundo do tiro.